pessoal! Sejam muito bem-vindos! Oi, oi! Ei, Maria Vitória! Tudo jóia? Como vocês estão? Ei, gente! Tudo bem com vocês? Que delícia a presença de vocês aqui hoje. A gente estava super ansiosa, né, Belão, para esse dia chegar logo, contando os segundos, porque a gente sabe o tanto que essa live vai ser proveitosa para vocês, para os estudos, né? Eu vou tirar aqui, Belão, porque tá me dando um reflexo. 2 míopes, gente. Aqui na autoria são 2 Isabelas, 2 míopes. Com todo respeito aos míopes, né? Hoje a gente estava ansiosa demais, a gente inclusive mais cedo hoje estava por conta de um ensaio fotográfico, né, Belão? Mais tarde teremos novidades aí pra vocês em relação a isso. Mas a gente estava assim, o ponto ápice do dia de hoje era essa live. A gente veio correndo pra cá pra autoria pra poder terminar tudo pra vocês, entregar tudo em primeira mão. Tem tanta gente aqui. Boa noite, Marla, na verdade. Boa noite, Jonathan, Bianca. Tudo bem, gente? Obrigada, Lucas. Estamos maquiadas, você viu? Estamos todas produzidas. Amanhã a gente não garante essa produção não, tá, gente? Gente, não cria expectativa não. Mas vamos estar bonitas, né, Bela? Vamos. Bonitas vamos estar. Isabela, né, gente? Chamamos Isabela. Boa noite, Douglas, Diogo. Tudo jóia com vocês? Ô, pessoal, de onde vocês são? Tô vendo aqui várias carinhas. Eu fico morrendo de curiosidade pra saber de que estado que vocês são. Manda aí no chat pra gente saber. Carinhas novas, né? Rebeca perguntou se a live vai ficar gravada. Rebeca, a gente ainda não sabe, assim, sabe? A gente quer que vocês participem ao vivo, até pra conseguir tirar a dúvida. Vai ter muito conteúdo que eu tenho certeza que vai ser ideal pra vocês alavancarem a nota, o desempenho em linguagens e em redação. Então, assim, fica aqui com a gente, não custa nada, né? Mas fica aqui com a gente, vai ser ótimo. Olá, Maricesse, tudo bem? São Paulo, Ceará. Belão, você que perguntou aí, ó. E os comentários? O que você acha desses lugares que as pessoas estão mandando mensagem? Ai, tudo de bom. Tudo de bom, né? Eu amo São Paulo, por exemplo. Eu amo Salvador. Eu tô ligada ali no Espírito Santo, gente. Eu tenho uma parte da minha vida que eu vi mais no Espírito Santo que em Minas Gerais. Acreditem se quiser. Todas as férias ela tá lá. Todas as férias eu tô lá. Inclusive eu tô pensando em ir pra lá, viu, Belão? Agora em julho. Galera do Espírito Santo, vocês querem marcar um encontrinho? Tô indo pra Anchieta. Galera do Espírito Santo. Isa, tá joia? Isa, nossa aluna do presencial, né, Isa? Isa, minha mãe contou que você fez banoffee, a receita dela. Depois você tem que mandar foto pra gente, Sua tá? mãe. Minha mãe, ei mãe, boa noite. Fãs número 1, né? Bom demais, são os pais da gente. Sejam sinceras, ainda dá tempo de assinar o curso da autoria de linguagem e tirar provavelmente mais, né, de uma nota aí? Gente, dá tempo demais, assim, mas vamos focar na live de hoje, porque a live de hoje tá com conteúdo, que eu tô falando pra vocês, a gente nunca entregou esse conteúdo na vida. Inclusive esse negócio de dar tempo, claro que dá, mas a gente tem que aprender a lidar com a prova rápido. A prova de linguagem é uma prova cheia de pegadinhas, não é? Quem aqui, ó, sente que às vezes fica na dúvida entre as alternativas, sente que tinha ali uma pegadinha na alternativa que te induziu a marcar errado, sabe? Que foi enganado durante a prova. Então a gente precisa conhecer bem a prova pra aí sim, estrategicamente, começar a estudar para linguagem, aí sim vai dar tempo, com certeza. Exatamente. Olha lá, estão perguntando Rio de Janeiro se a gente não ama. É lógico, não tem como não amar o Rio de Janeiro. Terça-feira eu tô aí no Rio. Ah, é mesmo. Belão vai pra aí pra poder passear, né, Belão? Dar uma descansada. Ó, porque o slide errado, peraí. Ai, queridos, que bom que a gente tá aqui juntos. Eu fico muito feliz, viu, de a gente tá agarradinhos aqui. Tem uma galera aí que já acompanha a gente há muito tempo, né, Belão? O pessoal que tá chegando novo. Pra quem não conhece a gente é Bela e Belão, 2 Isabelas, tá? Porque uma Isabela só é muito pouco na vida de uma pessoa. E a gente tá aqui na autoria levando conhecimento e educação em redação e em linguagem. A gente criou esse evento exatamente para poder mostrar para vocês estratégias suficientes para vocês mandarem bem no Enem 2023. A gente sabe que faltou menos de 4 meses, né? O reloginho agora, esse momento, começa a tocar de uma forma um pouco mais incisiva, vocês começam a ficar mais tensos. Mas a gente tá aqui para poder trazer mensagens de paz, né, Belão? Harmonia, né? Mensagens de vai dar certo. Tudo bem? Chega daquele extremismo, sabe, gente? Já basta toda a pressão de prova.
Vocês estão aí já ansiosos, com a matéria acumulada, aí vem outra pessoa e chega e fala assim, não vai dar tempo, corra quanto tempo. Gente, será que precisa mesmo? Faça a sua matrícula agora mesmo, né? Agora, corra, clique no link, vai lá. Nossa Senhora, um desespero. E assim, hoje a nossa live chama Atalho Enem, porque a gente parte do pressuposto que sim, faltam 4 meses. Realmente é diferente, por exemplo, de quem começou a estudar lá no início do ano? É diferente. Mas o que a gente tem que fazer? Igual eu falei com vocês no início, a gente vai ter que pegar um atalho estratégico pra gente correr aí realmente contra o tempo, mas sem afobação, sem desespero, sem alarmismo. Vamos fazer aí o melhor caminho, o caminho mais curto. Por isso aí, Atalho Enem. Exatamente. E aí, perguntaram pra gente se a gente vai liberar material da live. Gente, lógico, e vai. E, gente, o material, assim, a gente foi até meio exagerado. Tava falando com a Isabela aqui agora. Eu falei, nossa, amigo, o material ficou grande, completo, Tinha né? mais de 40 páginas. Um monte de exemplo. A gente não consegue, a gente vai dar um exemplo de desenvolvimento. Aí a gente pega 3 desenvolvimentos, até pra vocês terem aí bastante inspiração. Aí a gente vai fazer uma questão de linguagem para mostrar as pegadinhas, a gente pega 2 questões, eu fico assim, nossa amiga, o material tá enorme. Exatamente, exatamente. E aí é bom porque a gente consegue, né, a partir desses slides também, complementares, falar um pouco mais que a gente vai falar aqui hoje, né? Claro, gente, que a explicação verbal é sempre o melhor dos mundos, então fiquem aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai liberar para vocês uma senha, que é uma palavrinha que vai liberar o acesso a todos esses slides que a gente falou, que vai falar no dia de hoje, tá bom? E, além disso, outros exemplos aí para vocês entenderem tudo. A gente não deixa vocês desamparados, né, gente? A grande verdade é essa. Eu e a Belão, a gente não tem idade ainda, mas somos mãe de vocês, tá? Não temos idade ainda, não pra ser mãe, né, Belão? Mas não temos idade ainda pra ser mãe questão de marmanjo que a gente tá vendo aqui agora. Queridos, vamos lá então. Minha mãe me mandou uma solicitação pra participar do vídeo. Mãe, cuidado com o botão que você tá apertando aí, mãe. Se eu apertar aqui, você vai aparecer de pijama pro Brasil inteiro ver. Vamos lá então. Galera, seguinte, a gente vai... Mas mãe, é brincadeira. Minha mãe, ela vai levar a sério. Ela fala assim, nossa, eu fiquei chateada. Mãe, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Você é um amor, te amo muito. Quem quer ver a mãe da Isabela? Vou aceitar a solicitação. Ô, gente, minha mãe ontem, só pra vocês terem uma ideia, minha mãe mora de um lado da cidade, eu moro do outro. Minha mãe saiu da casa dela pra levar canjica pra mim. Porque eu tava com desejo de comer canjica, você acredita? Podia ter trazido pra autoria. Amiga, eu deixei lá porque eu tô fazendo dieta, né, gente? Assim, eu tô tentando. Foi mais um motivo pra trazer pra mim. Mas aí, ela fez uma panelona. Ela falou assim, vou levar pro seu irmão, vou levar lá pra casa. Eu falei assim, pode levar, mas deixar aqui eu vou comer. Se viesse aqui pra autoria, eu ia acabar sem não comer nada. Eu conheço o meu potencial com canjica. Ai, ai. Gente, mas vamos lá então, chuchus. A gente vai iniciar. Você consegue colocar aí, Bela? Eu tô meio sem enxergar direito aqui. A gente vai falar primeiro. Ah, tá, beleza. É verdade. Antes da gente iniciar com os slides, é importante que a gente faça um breve contexto pra vocês aqui, até pra vocês verem nossa carinha, né, explicando, pra gente não ficar o tempo inteiro com slide, que eu acho um saco ficar só slide. E aí, gente, no material de hoje, só pra gente lembrar um pouquinho do evento de hoje, a gente vai falar basicamente sobre a argumentação, né, Belão? Que é a competência 3, o que tem trazido mais dificuldade. Gente, vocês têm sentido dificuldade, sim, em tirar mais de 160 pontos na competência 3? Tipo assim, estagnei no 160, não consigo tirar 200, o corretor sempre me tira ponto porque eu não expliquei bem, ele fala pra eu explicar melhor. Isso é comum entre vocês? Assim, na nossa época, né, Belão, acho que era a competência 3, terror dos estudantes, inclusive continua sendo, né? Aqueles comentários que a gente recebe na correção, assim, desenvolva mais, explique melhor, e você fica, gente, mas pra mim já tá tão claro, vou desenvolver mais como? Exato. E aí fica parecendo que é muito subjetiva a avaliação, que você não sabe, assim, como agradar o corretor fulano, o corretor ciclano, o corretor, sabe? Cada um avalia de um jeito. Será que não existe uma padronização? Será que não existe um jeito de fazer, um modelo que agrade todo mundo? E existe, né, gente? A grande resposta é que existe. A Bela não tá querendo fazer suspense, mas eu não vou deixar ela fazer suspense, não. Será que existe? Vou falando. Não vai falando a gente vai falar agora. Existe e a gente vai contar pra vocês como que funciona essa estruturação argumentativa, ok? A gente vai mostrar aqui 3 modelos de argumentação que se você fizer no Enem, gente, não tem erro mesmo. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque os critérios avaliativos que os corretores usam seguem esses modelos que a gente vai te ensinar. Eu uma vez estava numa aula aí de corretor, não posso entrar muito em não posso entrar muito em detalhes, né? Mas eu estava assistindo uma aula para corretores
E a gente, eu juro, eu arrepiei na hora que o professor lá, o supervisor, ele falou o seguinte: existem 3 organizações argumentativas clássicas no Enem. Quando ele falou isso, eu falei, graças a Deus que eu ensinei os alunos exatamente essas organizações. Porque, de fato, né, gente? A gente que é velho de casa, a gente tá ensinando redação o quê? Ano que vem... Velha não, você quer velho. Não, a gente tá ensinando redação há quase 10 anos, tá? Daqui a pouco nós estamos fazendo aqui bodas de sei lá o quê. Cabelo branco já tá nascendo. Bodas de prata, bodas de ouro em redação. Isso aqui é um casamento, tá, gente? Você olha essa carinha nova, mas assim, desde os 18 anos dando aula. E assim, a gente sabe o jeitinho que o Enem gosta, o Enem gosta, os corretores gostam. E não tem erro, gente. Hoje a gente então vai ver em redação esses três modelos argumentativos clássicos. Se você fizer, não tem jeito de ser penalizado. É sério mesmo, assim, pra eu falar uma coisa dessa, eu tô colocando o meu na reta, né? Porque depois você pode muito bem chegar aqui e falar assim, Belão, fiz o que você falou e fui penalizado. Mas se eu tô falando isso, gente, realmente é porque não tem jeito de você perder ponto. Inclusive, Belão, tem muita gente que ensina aí o modelo pronto de redação que fala que só dá pra escrever de um jeito. Nossa Senhora. Gente, o foda do INEP falou que tem 3. Você tá querendo contrariar ele, né? Então, é importante até pra vocês terem esse leque. Tem muito texto, inclusive, que os alunos ficam forçando. Eu quero fazer causa e consequência. Me fala a consequência do problema. Às vezes a pessoa nem tem noção de qual que é a consequência do problema, ou qual que é a causa do problema, e fica sofrendo no processo, né? Então, a gente vai mostrar pra vocês. Só que além de mostrar as 3 organizações possíveis argumentativas do Enem, a gente também vai mostrar pra vocês como cada comando vai facilitar pra vocês a resolução de uma estruturação argumentativa válida. Então, por exemplo, tem comando que tem uma especificidade de uma palavra no plural, tem comando que tem uma palavra positiva. Como que a gente seleciona a linha argumentativa de acordo com cada um desses comandos? Porque o tema pede uma organização específica, viu, gente? Exatamente. Ó, isso vai ser na parte de redação. Aguarda aí que a gente já vai começar. Lá em linguagem, a gente vai mostrar pra vocês a matriz de referência. O que é isso, matriz de referência, Bela? Matriz de referência é aquilo que vai fazer com que haja, né, avaliação padronizada entre os corretores, né, Belão? Então, a gente tem ali a matriz de referência, avaliação de acordo com cada uma dessas competências. Então, tudo ali, ó, bem estruturadinho. E, além disso, em linguagens, né, tô falando de redação, mas eu lembrei que estava falando de linguagens. Em linguagens, a gente está falando de uma matriz que vai ser a base de elaboração das questões. Isso é muito interessante porque tem muito professor que vende o peixe, gente, de linguagens principalmente, ensinando pela matriz de referência. Só que, Belão, é uma coisa fácil de ser decifrada? Não, a matriz de referência tem um monte de código. H1, 2, 3, 4, 5. O final dela diz respeito a uma determinada questão, então é uma coisa muito, muito, muito específica. Então, o que acontece? A gente não quer fazer com que vocês sofram com esse tanto de coisa, de código, de nome, sendo que vocês têm que se preocupar com vários outros conteúdos. A gente sabe que não é só de redação de linguagens que vive vestibulando. Quem dera, né, Belão? Ia ser ótimo pra gente e pra vocês também. Mas a gente vai fazer aqui pra vocês, então, vai mostrar pra vocês como essa matriz de referência ela é cobrada nas questões, para que a gente consiga associar qual que é a maldade do corretor no momento de elaboração da questão, ok? Do professor, desculpa. E aí, você vai perceber as pegadinhas ali, porque você vai entender como que foi construída essa questão. Toda vez que eu vou elaborar uma questão para um simulado aqui da autoria, por exemplo, eu sempre penso o que o aluno vai pensar de errado. Eu já antecipo o erro que o aluno vai cometer. Antecipo o distrator, né, Belão? E aí, eu sempre vou colocar ali nas alternativas possibilidades de interpretações erradas que os alunos vão ter. Isso são os distratores. Por isso você fica na dúvida, porque realmente a alternativa ali é construída para você cair nessa pegadinha. Já partindo do pressuposto, você não vai prestar atenção, você vai marcar errado, você vai ter aquele pensamento errado. Então hoje a gente vai ver aqui como que essas questões são construídas pra gente aprender esse padrão e não mais cair nele. Imagina só você conseguir entrar dentro da cabeça do elaborador da questão, gente. Acabou. Você vai acertar todas Você as bate o olho na questão e fala assim, então você tá querendo me pegar aqui, seu safado. Que isso, Belão? Seu espertinho. Não, o horário não permite, Não, Belão. safado não é um palavrão. Seu safado, seu pilantra, tá querendo me pegar aqui, mas eu já sei que aqui tem um distrator de redução. Então a gente vai apresentar aqui os 4 tipos de pegadinhas que nós temos. Exatamente. Bora lá? Bora lá.
Vamos começar aqui agora, gente. Ó, vocês estão vendo que o conteúdo da live tá muito bom, né? Então, você já chucha o dedo aqui nesse aviãozinho e chama os seus amigos, pelo amor de Deus. Imagina perder uma live dessa. Faz um favor pra mim, chama um amigo seu que quer fazer medicina. Isso. Manda pra ele, fala assim, fulano de tal, você não vai passar em medicina se você não vier pra essa live comigo. É isso, depois vocês ainda discutem, entendeu? O conteúdo da live. É sobre isso, gente. Compartilhar conhecimento. A gente tá aqui pra isso, né? Alguém pagou você pra estar aqui, Belon? Não. Ninguém pagou pra estar aqui, então a gente tá aqui pra isso, compartilhar conhecimento. Então, bora lá. Você quer iniciar aí, Belon? Vamos começar com redação, Vamos gente. lá. Ó, falei com vocês que a gente vai aprender aqui 3 modelinhos, ok? Pra gente argumentar e agradar qualquer corretor. Que modelos são esses? Antes de eu apresentar aqui o slide, foca aqui em mim. Nós temos aqui que de acordo com os comandos, temas, nós vamos orientar a nossa argumentação. Por exemplo, ano passado, desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais. Desafios. Se está no plural, você tem que trazer mais de um desafio. Essa aí na verdade, esse aí é o típico comando, o típico tema que vai pedir para você trazer 2 causas para o problema. São 2 desafios para o problema. Qual o problema? A desvalorização de povos e comunidades tradicionais. Então, o que eu sugiro para você? Numa estrutura clássica de Enem, nós temos 2 parágrafos de desenvolvimento. O desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Então, vamos lá. Nós temos 4 parágrafos. O primeiro, introdução. O segundo, desenvolvimento 1. O terceiro, desenvolvimento 2. E, por final, aqui a conclusão, que é a proposta. O que eu sugiro você fazer? Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Desafio 1 num próprio parágrafo. Desafio 2 em outro parágrafo. Essa é a estrutura que a gente chama de adição de problemas. Então, temas que vão trazer desafios no plural. Temas que vão trazer aqui alternativas no plural. Caminhos no plural. Para a resolução de tal coisa. Se você tem empecilhos, problemas, tudo no plural, você vai ter que trazer 2 problemas. Até porque, olha, caminhos para resolver tal coisa. Caminhos para resolver significa que tem que ter mais de uma forma de resolver, tem que ter mais de uma intervenção. Se tem que ter mais de uma intervenção, recomenda-se que tenha mais de um problema. Aí você vai colocar uma intervenção para cada problema, tá vendo? Essa é a principal estrutura que nós temos aqui em comandos no plural, que é a adição de problema, a adição de causa para o problema-tema. Alguém aqui gosta já de fazer o texto trazendo mais de uma causa para o problema-tema? Fala assim, eu já fiz essa estrutura, eu conheço. Manda um sim aqui no chat para eu saber. Nossa, vai chover de sim. Vai chover de sim, mas eu digo mais. Não basta chover de sim, tem que saber estruturar internamente um argumento. Daqui a pouco eu volto com o slide, gente. Aí eu desativo os comentários. Exato. Então tem que citar 2 problemas na redação? Aline, quando o tema te pedir desafios, problemas, igual ano passado, empecilhos, no plural, tem que ter mais de um. Ótimo, olha o tanto de gente aí que já faz a primeira estrutura, que é a adição de problemas. Maravilha. A segunda estrutura que nós temos, gente, anota aí, mas tem um slide também, não precisa ficar tão noiado. Mas presta atenção, a segunda estrutura é a causa e consequência. Quando que você vai utilizar isso? Quando o tema, atenção, é o tema que pede. Quando o tema trazer alguma coisa como efeitos, consequências, desdobramentos, no plural aqui, mas pode ser no singular, tipo desdobramento de tal coisa. Já caiu desse jeito, por exemplo, lá no Enem 2017, prova de segunda aplicação. Consequências da busca por padrão de beleza idealizado. Você tinha que trazer mais de uma consequência, mas você também vai ter que intervir no problema. Então você precisa saber por que tem esse problema, que é a causa. Então a gente recomenda que causa e consequência. Como que estrutura? 4 parágrafos no texto, né? Introdução. No desenvolvimento 1 você traz a causa, aqui no caso a causa do padrão de beleza idealizado. No desenvolvimento 2 você traz a consequência do padrão de beleza idealizado em respeito ao tema. No final você faz a proposta de intervenção para o problema no geral. Pode ser impactos? Exatamente, Maíra. Impactos também é um outro comando que é de causa e consequência. 10 anos de cotas, resultados e desafios.
Ó, isso aqui é um ótimo tema para a próxima estrutura que eu vou te apresentar. Olha isso. Causa e consequência, tá tranquilo? Beleza. Vamos lá. Bela perguntou: quando temos temas com caminhos para combater, não devemos seguir a solução durante D1, D2? Não, atenção a isso. A proposta de intervenção, gente, ela tem que vir na conclusão, idealmente. Então, no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, você traz o problema e na intervenção você traz a proposta, tá bom? Então, mesmo se o tema for caminhos para resolver isso, não faça o desenvolvimento inteiro de intervenção, não. A cartilha do participante nos fala que ao longo do desenvolvimento a gente aborda o problema e na intervenção, na conclusão, a gente faz a intervenção. Ó, perguntaram aí como fazer quando o tema parece que é a favor. Agora que se vê. Falamos de causa e consequência. Vamos para a terceira. Daqui a pouco, Carol, você vai ver um resumo aí de causa e consequência de novo. Terceira é a contraposição de ideias. A gente vai fazer um contraponto, a gente vai opor ideias. E aí que vem. Falaram aí, ó. Como que eu faço quando o tema parece ser a favor? Aquele tema positivo, tipo democratização do acesso ao cinema, reconhecimento da contribuição das mulheres na ciência da saúde, que caiu em 2021, segunda aplicação, uma coisa boa, né? A importância da vacina, por exemplo. O que a gente vai fazer? Nós precisamos falar dessa coisa boa, ok? E respeitar o tema. Mas a gente também precisa ter problema, porque a gente vai ter que intervir, concorda? Então a gente vai ter que ter aqui uma lógica, um jogo de cintura, gente. Olha a maldade. Você tem que trazer o lado bom, mas você também tem que trazer o lado ruim. Então a gente vai colocar, nós temos, ó, vamos lá, 4 parágrafos. Introdução. Aí no D1, coloca a coisa boa. Então coloca aí, por exemplo, mandaram aí da lei de cota. Traz aí o avanço da lei de cota, os resultados positivos dela. Ou a importância da vacina. Traz aí a importância da vacina. Já no D2, no desenvolvimento 2, você vai trazer o problema. Então quais são os desafios da lei de cota? Quais são os desafios da vacinação? E na proposta de intervenção você vai resolver esses desafios. Então nós temos aqui a contraposição de ideias, em que você vai trazer uma ideia favorável no D1 e uma ideia contrária no D2. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Tem muita coisa. O que é contraposição? Acabei de explicar, ó. Gosto da contraposição, eu também gosto da contraposição. Eu também gosto da contraposição. Eu acho que é um jeito bom de você não soar tão radical, assim, na hora de trazer a linha argumentativa. Ó, vou desativar aqui os comentários pra gente fazer um resumão, então, das 3 organizações que nós temos. Adição de problema. No D1 você vai trazer um problema, no D2 você vai trazer outro problema e você vai intervir nesses problemas na proposta. Causa e consequência. No D1 você vai trazer a causa do problema tema. E no D2 você vai trazer a consequência disso e vai fazer uma proposta de intervenção no final, resolvendo esses problemas. E contraposição, gente. Você vai trazer uma coisa positiva, uma relevância, uma importância no D1 e um problema no D2. Na proposta você vai resolver este problema. Então, como que a gente sabe quando que a gente vai escolher cada um deles? Retomando, adição, quando tiver plural de termos problemáticos, desafios, problemas, empecilhos. Causa e consequência, quando o tema pedir a consequência. Consequência de tal coisa, efeitos da lei seca, igual já caiu. Contraposição, quando o tema for positivo, quando o tema for maravilhoso. Democratização do acesso ao cinema, olha que coisa maravilhosa. Já caiu também aqui. Invisibilidade irresistível, garantia do acesso à cidadania. Garantia à cidadania é muito bom, por exemplo. Agora, se o tema for neutro, você escolhe o que você faz, o que for melhor pra você. Tipo, Bela, eu senti que o tema foi muito de boa. Tipo, ele não é no plural, ele é só tipo assim. A falta, sei lá, desafio. Como é que a gente pode colocar? Não universalização do saneamento básico. A não universalização. A falta de universalização do saneamento básico, por exemplo. Escolhe aí o que você pode trazer causa, você pode trazer consequência, você pode trazer a contraposição. Você pode escolher. Posso, independentemente do tema, sempre fazer
da primeira forma, aí que entra o problema. Se o tema pede consequência de tal coisa, se o tema pede importância de tal coisa, se você não falar a consequência, não trouxer a importância, vai ficar difícil. Você vai tangenciar o tema. Gente, tangenciamento é péssimo. Alguém aqui já tangenciou alguma redação? Olha, o tangenciamento, ele dá 40 pontos, né, Belão? Na competência 2, 40 pontos na competência 3, 40 pontos na competência 5. Tira 40 pontos? Não, dos 200 pontos de cada competência, você vai tirar... a nota que você vai receber final, é 40. Isso significa que você vai pegar 160 pontos em 3 competências. Vocês que são bons de matemática, e 160 vezes 3 dá quanto? 520, que é o máximo que pode tirar. Beleza, então é 480. Não é isso? Então você vai perder 480 pontos só nessa brincadeira de tangenciamento. A gente se colocou num problema de matemática. Você fecha a competência 1, você fecha a competência 4, a 1 já é muito difícil fechar, mas se você fechar, o máximo que você tira é 520. Olha que coisa horrível. Exatamente. A questão do etarismo no Brasil é neutro? É neutro. Ele não te pede nem mais de um problema, ele não te pede a consequência, ele não te pede a importância do respeito, por exemplo, aos mais velhos, por exemplo. Ele é neutro no sentido de escolha argumentativa, tá? Porque etarismo é uma coisa ruim, é isso que a Belão tá querendo dizer. Até porque, é um tema livre, você escolhe a argumentação que você fizer. Exatamente. Olha lá, sempre faço a primeira forma, isso independente do tema, mas nunca foi penalizado. Por exemplo, ano passado eu tirei 960. Que bom, isso é bom. Isso significa que você tem um jogo de cintura. Então, ainda que você, por exemplo, tenha um texto por contraposição, às vezes você fala do ponto positivo, né, no desenvolvimento 1, né? E aí, se você faz um texto por edição de problemas, por exemplo, pode ser que você esteja sempre conseguindo encaixar bem as ideias. E você falou que você sabe fazer adição, né? Ano passado foi adição mesmo, que era desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais. Exato. Mas e se cair um contraponto, né? E aí você não falar do ponto positivo. O risco... Qual que é a questão, gente? É muito alto, Exato. Gente. O que a Bela tá falando aqui é o seguinte. Tem problema eu sempre fazer meu texto por adição de problemas? O problema é o risco que você vai correr. Porque, por exemplo, se você tem que falar de um lado positivo, porque o comando exige esse lado positivo, democratização do acesso ao cinema, por exemplo, do Enem de 2019... e você não fala da democratização, você só fala dos empecilhos da democratização, não cita a palavra democratização, tangenciamento. Então, assim, esse é o risco que a gente corre. Então, existem maneiras mais seguras. A gente não quer ditar regra, né, Belão? A gente quer deixar vocês confortáveis. São 3 modelos que vão dar certo. Exato. Não que não existam outros. Exato. Mas esses 3 aí já salvam qualquer redação. Com certeza. Perguntaram aí, o D1 do contraposição, ele tem que ser positivo e o D2 negativo, não pode trocar? O ideal é que o problema fique pertinho da intervenção. Por isso que a gente coloca ele no D2. E além disso também, se você coloca invertido, coloca, por exemplo, a importância no D2, pode parecer que você meteu o pau e depois você suavizou, sabe, o problema. Então é melhor falar que, tivemos avanços, tem importância, mas tem problema, aí você mete pau, entendeu? Além do fato de que aí o meter o pau fica mais perto da intervenção. Mais perto da intervenção, né? exatamente. Então, faz total sentido. Galera, vamos lá, então. É interessante a gente... Ai, que bom, Eric. Fico feliz. A gente ficou muito feliz, porque a gente consegue, né, ter esse leque. Quem gostou dessas 3 organizações, manda um coraçãozinho aqui pra gente ver. É mesmo. Gente, quando vocês mandam um coração, aparecem pra gente um tanto Fica de coraçãozinho. uma chuva de coraçãozinho tão fofo. A gente tá muito boiolinha hoje, amiga. Vamos lá, então, galera. É isso. A gente precisa, então, pensar nessas estruturações argumentativas, ok? Agora vamos falar do parágrafo. Você falava, vamos falar de TechPix. Eu falei, bora, melhor câmera do Brasil. A Isabela, ela tem umas referências que revelam idade. Nós estamos aqui com essa geração que nasceu depois dos anos 2000 e você vai me falar de TechPix, amiga. Aposto que eles sabem. Quem aí já ouviu falar de TechPix, gente? Eu aposto que você sabe o que é TechPix? Sabem sim. Você vai ver. Vai ter um tanto de gente mandando ali e você vai ver que a gente não é tão velho assim, igual você pensa. Vamos lá. Essa organização que a gente apresentou pra vocês é uma organização externa, né? O D1 vai ser causa, o D2 vai ser consequência. Mas o problema é dentro do parágrafo. Quando você tá apresentando ali a sua ideia, o seu argumento, e vem aquele comentário. Desenvolva mais, explique melhor. Por que isso acontece? Ai, dá um frio na espinha, né? Então vamos lá pra gente poder ver como desenvolver bem, gente, o argumento dentro de cada um dos parágrafos argumentativos. E a gente vai ver aqui também um exemplo, tá? A gente queria muito dar, 30 exemplos, inclusive no material extra que a gente vai liberar no finalzinho dessa live,
tá protegido com uma senha que a gente vai falar pra vocês. A gente tem vários exemplos, então isso vai nortear vocês aí nos estudos, né? Mas a gente vai dar um exemplo aqui também mais pra frente. Inclusive, a gente tem exemplo de texto por adição de causas, causa e consequência, contraposição. Tem exemplo de tudo, gente. O que mais menos falta é exemplo, tá? Vamos lá, então, pra gente ver dentro da linha argumentativa. Dentro da linha argumentativa, dentro do D1, dentro do D2 do seu texto, o que o Enem quer? Gente, isso daqui foi uma forma que a autoria criou para poder disponibilizar para vocês um mapa visual, né, para vocês identificarem o que é necessário de fato no argumento. Muita gente, né, Belão, chega aqui na autoria tipo assim, velho, o que é um argumento? Eu não sei o que é um argumento. Então isso aqui ajuda a gente a identificar o que é um argumento, como estruturar um argumento bem estruturado e como fazer com que haja também maior segurança na hora de fazer a argumentação, tá? A estrutura interna de um argumento, então, para que você não perca mais, nunca mais, 40 pontos na competência 3, ela é formada por 4 partes, tá? Isso daqui a gente estruturou didaticamente a partir, gente, das grades do Enem, tá? Vou desativar, gente, obrigada por lembrar. Desativo, daqui a pouquinho eu volto com os comentários. Então, nesse caso, o Enem, gente, ele criou, né, basicamente, uma estipulação de que é necessário haver na linha argumentativa, primeiro, uma apresentação do problema, depois, uma causa do problema. Então, para todo problema apresentado na redação Enem, gente, quem tá falando isso não sou eu, não é a Belão, né? É quem manda do Enem, tá bom? Então, coloca lá, além de apresentar o problema, é necessário colocar a causa do problema, que gera aquele problema. Para depois, sustentar isso com um conhecimento de mundo, com um embasamento, né? Que é o que a gente chama aqui. E, por último, para depois concluir essas ideias, tá? Dito isso, então, gente, o Enem, ele exige que o aluno, ele tenha essas 4 partes, ok? E aí, a gente deu nome para essas 4 partes para vocês conseguirem associar de modo mais fácil, para que então seja também mais fácil vocês conseguirem gabaritar a competência 3, né? A tão temida competência 3. E como que funciona essa estrutura, Belo? Basicamente, a gente tem, primeiro, a primeira frase do seu argumento, do seu D1 ou do seu D2, tem que ser uma frase que vem apresentar o problema central do parágrafo, tudo bem? Então vamos supor que a gente está falando ali sobre uma questão atrelada a, sei lá, desvalorização do professor no Brasil. E aí eu vou falar. Nesse sentido, um dos grandes problemas no Brasil atualmente é a desvalorização dos professores, beleza? Na problematização, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar por que isso acontece. Eu tenho que colocar a causa. Então, nesse caso, nesse meu exemplo, qual é a causa da desvalorização dos professores? A principal causa dessa desvalorização decorre do baixo piso salarial nacional, que muitas vezes, inclusive, não é respeitado pelos estados e pelos municípios. Então, o que eu faço aqui? Eu primeiro coloco um problema, baixa valorização dos professores, logo em sequência eu vou problematizar esse problema e aí, por último, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que sustentar. Bela, e agora? Como é que eu faço para poder sustentar essa baixa remuneração, esse baixo piso salarial? Eu posso falar que do ano passado para esse ano houve um aumento no piso salarial dos professores, no entanto, que nem todos os estados e municípios aderiram a esse novo aumento, a esse novo piso salarial, ok? Bela, como é que você sabe disso? Gente, notícia, ler notícias. Então, eu acho que eu vi isso, por exemplo, na Folha de São Paulo. Então, conforme a Folha de São Paulo, tudo bem? Acho que foi Folha de São Paulo ou G1, mas com certeza ambas noticiaram isso à época, ok? E por último, concluo o argumento. Nesse sentido, percebe-se que uma desvalorização decorre de uma remuneração mal feita, de uma remuneração insuficiente. Então, qual que é a ideia? Eu preciso estruturar o meu parágrafo dessa forma, encaixando meias ideias. Só que aí, gente, o que entra? Entra aquele monstrinho que fala assim na sua cabeça que todo repertório que é produtivo é um filósofo, é um sociólogo, conforme fulano de tal. E aí vocês começam a estruturar o parágrafo dessa forma sem ter lógica naquilo que vocês estão fazendo. Qual que é o grande BO, gente, de modelo pronto de texto? Que vocês não estão raciocinando aquilo que vocês estão fazendo. Então, se o Enem muda uma vírgula na forma de avaliar a argumentação, você já não vai tirar 200 pontos mais, tá? Então, é interessante que a gente sempre consiga raciocinar, estruturar, porque se o Enem mudar uma vírgula, a gente sabe reestruturar o texto. Então, a questão é essa, conseguir, né, estruturar bem um texto para que essa argumentação fique fechada. Belão, o que é argumentação? Gente, a argumentação é o que está aí para vocês. O que é um argumento? Um argumento é expor um ponto de vista, posicionar-se frente a ele e fazer com que a outra pessoa esteja ali persuadida por aquilo. É o que está aí. Expor o ponto de vista, tópico frasal, argumentar, desenvolver, né, uma linha argumentativa, uma problematização a respeito dele, que é o que está aí para vocês em problematização, para depois, gente, conseguir então embasar, sustentar a ideia, ok? Então, é isso. Levem para a vida de vocês. Argumentar é expor um ponto de vista, argumentar em relação a ele, né, desenvolver uma problematização em relação a ele e depois comprová-lo, tá?
É isso que o Enem quer de vocês. Nada mais, nada menos. Enem quer que você cite filósofo, sociólogo? Não. O Enem quer que você tenha um texto produtivo. Bela, pode ser utilizando, sei lá, repertório do que é globalização para geografia? Pode, tá? Desde que seja algo de área do conhecimento compartilhado, tudo bem? Ou então de conhecimento cultural e legitimada pelas mídias, ok? Fizeram uma pergunta legal. E como seria argumentar comprovando sem ser repertório? Você pode usar informações dos seus motivadores, muitas vezes vocês ficam com medo, mas pode utilizar. Ou pode utilizar qualquer fato que não seja necessariamente de área de conhecimento em si. Por aí vai. Gente, deu pra perceber essa situação? E como faz para o parágrafo não ficar só expositivo? A problematização, Lavínia. Quando você explica a situação, mostrando por que tem aquele problema, por que aquilo ali é um problema, você já está argumentando. Argumentar, gente, significa que você vai opinar sobre aquele assunto. Expor, você só vai explicar, mas sem se posicionar, sem falar se você é contra, a favor, se você acha que aquilo ali é problemático, se você acha que aquilo ali é importante. Então, se o seu texto está ficando expositivo, é porque você está opinando um pouco sobre esse argumento. Exatamente, exatamente. Pode trocar a ordem? Claro que pode trocar a ordem, sim. Pode trocar, Carol, tendo cuidado de que o embasamento é sempre o embasamento da problematização, tá? Então, a gente nunca vai embasar só a ideia central do que está no tópico frasal. A gente tem que embasar a causa do problema do tópico frasal. Tudo bem? Gente, vamos ver tudo isso na prática? Que vocês estão aí fazendo perguntas. A gente tem exemplos, olha. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Pegamos um exemplo aqui de adição de problema, tá? Mas no nosso material, você vai ter exemplo por causa e consequência e por contraposição. Eu vi que alguém perguntou aí mais pra cima, eu não sei argumentar a favor, positivamente. Dá uma olhadinha no material que a gente vai mandar no grupo. Tá todo mundo no grupo, gente? Tem que estar no grupo. O grupo, ó. Daqui a pouco eu desativo o comentário quando eu ler o texto. O grupo tá no nosso link da bio. Você vai lá no evento Atalho Enem, que você vai ser direcionado pro grupo do WhatsApp, que é onde a gente vai mandar aí todas as informações, todos os slides, exemplos. A gente tem aí questões também que daqui a pouco serão analisadas em linguagem. Então, vai lá no grupo depois da live que a gente vai mandar. E aí, esse material você precisa de uma senha. Então, fica aqui na live para você pegar e anotar a senha direitinho. Exatamente. Ok? Qualquer problema ao entrar no grupo, também pode mandar um WhatsApp para a autoria, que a autoria depois vai te responder, te adicionando no grupo. Tá bom? Agora, vamos ver na prática essa questão de como fazer o tópico frasal, a problematização, o embasamento e a conclusão. Ou seja, como desenvolver qualquer argumentação e não ficar aí expositivo, não ficar aí mal desenvolvido, não ficar faltando aí um porquê, por exemplo. Tangenciando. Vamos lá. Parar de receber essas marcações. Eu vou ler aqui do meu lado que tá com uma letra maior, tá bom pra mim? O tema é o processo de adoção. Ela é míope, pessoal. O processo de adoção em questão no Brasil. Já fizeram um tema de adoção? Depois vocês mandam aí no chat se vocês já fizeram esse tema ou não. É bem interessante esse tema. Ó, sob tal ótica. Sob tal ótica? Não, perdão, que eu tô no slide errado. Cuidado com a burra. Ou não fala assim de você mesmo. É o de cima. Nesse sentido, nota-se que um dos entraves para a efetiva inclusão de pessoas em situação de adoção é a morosidade do processo jurídico de efetização da adoção. Nós temos aqui em rosa, galera, o que? A apresentação do argumento do parágrafo. O parágrafo vai falar de quê? De morosidade. Bela, o que é morosidade? É a lentidão, é a demora do processo de adoção. Sabe esse negócio de que nossos pais, os pretendentes a pais, ficam anos na fila esperando aí por uma criança? Pois é, então vamos falar dessa lentidão como um problema que a gente vai combater aqui, ok? Vamos lá, então. Depois de apresentar este problema, essa causa para o problema tema, o que a gente tem que ter? Apresentamos, agora tem que ter o porquê de haver essa lentidão, o porquê de haver esse argumento que é a nossa problematização. Esse fenômeno ocorre porque há uma escassez de servidores públicos, de conselheiros tutelares e de profissionais diretamente envolvidos nesse processo, o que faz com que as etapas burocráticas tornem-se demasiadamente lentas. Ou seja, gente, o processo está agarrado, sabe por quê? Porque falta gente, falta funcionário público para dar andamento aí no processo. Então nós temos aí que existe um problema. Qual o problema que foi apresentado? A morosidade. E logo depois você trouxe o porquê de haver esse problema, que é a falta de servidores. Tópico frasal, problematização. O que está faltando? Embasamento. Vamos lá. Vamos para o nosso embasamento, gente.
Vou desativar o comentário. Como forma de comprovar tal realidade, olha essa estrutura maravilhosa. O embasamento não comprova o que você está trazendo? Então você já chega assim, ó, como forma de comprovar, tem-se a análise realizada pelo jornal O Estado, a qual reúne depoimentos de defensores públicos alegando a falta de grupo profissional especializado para a celeridade da adoção, bem como o relato de potenciais pais em estado de espera diante da falta de equipe para atendê-los. Ou seja, você trouxe uma notícia que fala exatamente o que você falou anteriormente, né? Então você está comprovando a existência do problema. Para finalizar, você faz uma conclusão. Diante desse panorama, nota-se que o processo de adoção no país encontra extremamente prejudicado no âmbito administrativo, na medida em que faltam ações governamentais que visem a suprir a lacuna de cargos profissionais voltados à otimização do processo de adoção. Nem precisava dessa conclusão gigante, aqui é que a gente pegou um texto de um aluno nosso, um brilhante aluno nosso, maravilhoso, e ele gosta de fazer essas conclusões gigantes, mas podia ser só diante desse panorama, nosso processo de adoção encontra-se extremamente prejudicado pela demora, pela lentidão em seu andamento. Pessoal, deu para perceber como faz aí top frasal, problematização, embasamento e conclusão? Não é uma coisa de outro mundo, né? E ó, atenção, fazendo o texto por adição de causas, causa-consequência, contraposição, um desses modelos, organizando ali externamente e organizando internamente com top frasal, problematização, embasamento e conclusão, não tem não tem erro, gente. Não tem erro. Não tem erro, gente. Não tem erro. Vai, assim, qualquer corretor, na moralzinha, quem aí é aluno da autoria? Quem é aluno da autoria e nem... Ai, deixa eu só fazer um parênteses, porque eu tô contando pra todo mundo isso hoje, gente, porque o primeiro lugar da melhor faculdade de medicina particular de Minas Gerais é nosso, tá? Então, assim, se você é aluno da autoria e tá aí, manda um oi e fala assim, eu sou aluno da autoria, que é pra você já pegar essa energia de aprovação, sabe? Da Sabrina, maravilhosa, primeiro lugar nas ciências médicas. E aí você passar também. Desculpa te interromper, viu, Bela? Mas eu ia falar que quem é aluno da autoria sabe que isso aqui, ó, resolve todos os problemas, gente. Todos os problemas, esse chororô que vocês têm com competência 3 acabou. Exatamente. E é isso, né, Belão? A gente muitas vezes fica muito preocupado com a questão, às vezes, né, do texto, do repertório sociocultural. Quantas vezes, assim, já recebi mensagem lá, Bela, e se o tema for tal, qual repertório eu uso? E aí eu volto sempre com a pergunta, e se o tema for tal, qual argumento que você vai usar? Como você vai estruturar esse argumento? Vai ser adição de problema? Vai ser causa-consequência? Então, a gente tem uma questão muito maior para se preocupar em relação ao texto do Enem, gente, que é a questão da argumentação, né? Igual a Belão falou, argumentação, se você não tem uma boa argumentação, o máximo que você vai tirar na redação vai ser 520 pontos. Então, assim, e repertório? Se você não tiver um repertório, o máximo que você vai tirar, né? Você pode tirar até mesmo 920 pontos, porque o máximo que eles vão te descontar vão ser 80 pontos na competência 2. Então, assim, é interessante que a gente tenha essa visão pra gente não ficar também muito pilhado com coisas que não valem a pena. O que você tá rindo aí? Eu tô nos comentários. Nos comentários? Ai, que delícia, gente. Que bom saber. Ai, gente, vocês são muito fofos. Sobre deixar gravar, a gente ainda tá pensando. Talvez se a gente deixar, a gente não vai deixar aqui. A gente vai deixar em outro canal, mas a gente vai avisando vocês aqui, tá bom? Queridos, enfim, né? Então, de redação, acho que é isso, né, Belão? A gente deixou pra vocês outros exemplos no material. Daqui a pouquinho a gente vai falar pra vocês a senha pra vocês liberarem. Esse material vai ser enviado no nosso grupo do WhatsApp. Pra entrar no grupo do WhatsApp, só relembrando aí, vocês clicam no link da bio, cliquem lá pra se inscrever no Atalho Enem e aí vocês entram no grupo automaticamente, tá? Lá a gente vai mandar pra vocês esses materiais, que são materiais muito bons, com outros exemplos de linhas argumentativas, então, ok? Gente, agora, rufem os tambores. Que chegou o momento de entender o porquê que você fica na dúvida entre as alternativas de linguagem. Pelo amor de Deus, acabou. Aliás, não só de linguagem, né? Porque quem é aluno da autoria sempre fala que a partir da técnica de identificação das pegadinhas, dos distratores, conseguiu melhorar em todas as áreas, porque querendo ou não, o professor é tudo igual, né? Bota as pegadinhas nas alternativas, independentemente da matéria. Exatamente. Ai, gente, eu acabei de ver isso.
Eu tô conversando com a Belô que ela mandou uma foto dela toda produzida pro Pedroca, tá, gente? Pedroca, gente, ele tá de férias. E aí... A Belô só tirou meu selfie assim, gatona, com esse batom vermelho, que ela fica linda de batom vermelho. Mandou uma foto pra ele. Achei fofinho, tive que comentar. Não, ficou sem graça, a bochechinha vermelha. Mas enfim, chuchus. Em relação, então, à linguagem, que é isso que a Belô tá falando mesmo. Identificar os distratores, gente, é o primeiro passo para que vocês consigam resolver bem a prova. Gente, pensa só, vamos pensar na seguinte coisa. Quando você começa a conhecer uma pessoa, você começa a entender como a mente dela funciona, não é? E aí, com o tempo, você vai aprendendo a se relacionar melhor com aquela pessoa. Então, por exemplo, quando você conhece uma pessoa que é muito diferente de você, uma pessoa que tem outro temperamento, às vezes de primeira dá um choque, né? Te dá uma dificuldade de lidar com aquele processo, mas depois com o tempo, com o jeitinho, você vai lidando. Pensa só se a gente conseguisse compreender a cabeça do elaborador de questão, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, a elaboração de questão, ainda que ela tenha ali vários processos, ainda que ela seja muito difícil, né? Ainda que ela seja muito criteriosa, ela tem um ponto em comum, que se a gente saca todas as questões, elas ficam muito mais previsíveis, tudo bem? Então é importante a gente saber disso para também conseguir também, né, Belão, ter uma certa tranquilidade no momento da prova. Amanhã, inclusive, gente, eu não ia dar spoiler disso não, mas eu vou dar de uma vez porque eu amo esse spoiler. Amanhã a Gabi estudante, né, vocês devem conhecer como Gabi estudante, Gabi Fávila, que foi aluna nossa aqui do intensivo no ano passado. Ela vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso, mas eu só queria adiantar porque eu acho que é extremamente importante pra gente entender essa importância de sacar os padrões da prova de linguagens e das provas de maneira geral. No ano passado, gente, eu não me esqueço disso, assim, no dia 13 de novembro do ano passado, foi o dia da prova de linguagens de redação, Gabi saiu da aula já mandando mensagens pra gente. Tenho certeza que eu fui bem. E, de fato, gente, a Gabi passou em 30.442 faculdades de medicina pelo Brasil, né? Uma delas é a UFMG, onde ela estuda hoje medicina. Então, assim, por que isso? Porque quando o aluno ele começa a ter essa segurança, gente, ele pode ser o melhor aluno, ele pode ser o pior aluno, ele pode ser o aluno que for, ele vai sair do Enem com a cabeça tranquila de que ele foi bem. E né? deixa eu te contar, a gente fala da Gabi, pô, Gabi é famosa, né, blogueira e tal. Quem conhece a Gabi aqui, a Gabi estudante? Manda aí no chat, famosa, blogueira, deve estar fazendo propaganda. Deixa eu te contar, a Gabi foi aluna do intensivo nosso, o curso que começa em agosto, pagando. Eu vou mostrar tá? a nota fiscal dela aqui. O povo acha que ela ganhou o curso, Não. que ela fazia propaganda do curso. Inclusive, ela tinha até uma parceria com outro curso na época. Exato. E veio fazer autoria porque ela precisava muitíssimo aumentar a nota dela, tanto em redação quanto em linguagem, em redação estava oscilando demais. Em linguagem, ela tinha se ferrado no Enem anterior e ela tava com aquele trauma, né, de meu Deus, pode acontecer de novo, eu preciso melhorar. E se continuar ali tirando menos de 30 questões, fazendo menos de 15 questões, enfim, amanhã a gente vai conversar mais com a Gabi pra saber aí um pouquinho mais, o que ela fez em 4 meses, inclusive me mandaram aí. Tem como, sejam sinceros, tem como acertar mais 35 questões começando a estudar hoje? Óbvio que tem, gente. Senão a gente não estaria aqui, né? Falando que é possível pegar um atalho aí e gabaritar a prova de linguagem e redação em 4 meses. A gente não precisa gabaritar, não. Deixa eu te contar. 920 para mais na redação, acertar mais de 35 questões em linguagem já resolve o seu problema. Total. Mas é super possível fazer essas metas aí. A gente só precisa estudar do jeito certo. Com certeza. Ô, Ailton, tô aqui gravando a live pra minha namorada, estou perdido. Namorada do Ailton, você é uma menina de sorte. Ailton, você é um fofíssimo, muito fofo, você incentivando sua namorada. Meninas, não aceitem menos. Não aceitem menos, o que é isso, meninas? Exato, fofíssimo. Galera, então vamos lá. Vamos falar de linguagens, então, propriamente dito, gente. E aí, a gente tem 3 passos aqui. O primeiro deles é o seguinte, a gente vai identificar quais são os conteúdos mais cobrados na prova de linguagens e como que funciona a incidência deles. Me ajuda a achar, Evelyn. Aí, obrigada. E qual é a incidência deles, tá? Basicamente aqui, gente, existem 7 conteúdos que sempre aparecem na prova de linguagens. Entre eles, tipos de gêneros textuais, literatura, manifestações artísticas, gramática, tecnologias, prática esportiva e teoria do texto. São 7 áreas, tá? Esses dados aí, gente, eles são feitos com base nos últimos Enems, tá? De 2010 até aqui. Belão, por que vocês não pegam antes? Nosso material, inclusive, tem os dados de todos os Enems desde 1998, né, Belão?
que foi ali bem próximo de quando a gente nasceu, revelando a idade. Então, o que acontece? Esses dados, eles são dados fidedignos, tá? Eles são dados de levantamento, a gente tem tabela, a gente tem como provar tudo isso. Mas, enfim, qual que é a ideia? A ideia é que vocês comecem a perceber como são as incidências. E aí, gente, que vocês também percebam que tipos de gêneros textuais, literatura e manifestações artísticas são os conteúdos que mais caem no Enem. A gente pode ativar de novo, Belão. Por que eu tô falando isso com vocês, gente? Por que é importante que vocês tenham isso em mente, né? Isso daqui é uma proporção, tá? Proporções, gente, elas variam, elas não costumam variar muito. Mas eu quero dar um exemplo para vocês, muito massa do ano passado, em que houve a mesma quantidade de questões de literatura e de manifestações artísticas. Então a gente teve, pau a pau questões de literatura e questões de manifestações artísticas e tipos de gêneros textuais deu uma diminuída. Então o que aconteceu? Os 3 conteúdos, eles caíram quase que na mesma incidência, né? E eles ocuparam boa parte da prova. 70% da prova de linguagem é só de 3 matérias. Exatamente. Tipos de gêneros textuais, literatura e manifestações artísticas. Exato. Então, nesse caso, o que a gente precisa de saber? Aqui na autoria, gente, a gente não vai deixar vocês na mão, porque a gente não quer que vocês resolvam 70% da prova, né? A gente quer que vocês resolvam 100% da prova, lógico, né? Mas o que a gente faz, então? A gente vai dar o foco hoje nesses 3 primeiros conteúdos, esses 3 principais conteúdos, e mostrar pra vocês como que funcionam os comandos dessas questões. Belão, como assim? Qual que é o intuito disso? Gente, o intuito é que vocês comecem a pegar a maldade. Então, por exemplo, uma coisa que a gente já falou aqui em outras lives, galera que já é de casa há mais tempo já sabe disso. Como que se inicia uma questão? Inicia-se uma questão pela perigrafia. E o que é perigrafia? É aquilo que está no entorno do texto, né? Então, a fonte, o autor. Quando você lê a perigrafia e você identifica, por exemplo, que provavelmente se trata de um texto literário, porque você viu lá que é um texto do Carlos Drummond de Andrade, né? E Carlos Drummond de Andrade escrevia textos literários. Você começa, a partir desse conceito de como os comandos aparecem por área, a perceber a maldade daquele comando de quem elaborou. E aí, gente, assim, é aquilo que a gente comentou de entrar na cabeça do elaborador de questão, entrar na cabeça do professor que elaborou aquela questão. Por quê? Se a gente consegue infiltrar ali dentro com conhecimento, porque é extremamente importante, né? E com técnica de interpretação de texto, porque a gente também sabe que linguagens é sim também técnica de interpretação de texto, a gente consegue resolver a questão com muito mais facilidade. Falar aí que linguagem é muito cansativo. Gente, vamos lá. Imagina você tá no Enem, fazendo 10 questões, uma sequência de 10 questões. Aí, em outro momento, você tá na sua casa, fazendo uma sequência de 10 questões. Eu sei que tem questão ali da pressão, né? É diferente de estar em casa e estar no Enem. Mas, além disso, nós temos uma dificuldade maior. Quando você está em casa fazendo uma lista de exercícios, geralmente você pega uma lista de exercícios de figuras de linguagem. E aí você mete bronca em figuras de linguagem. Fica muito mais fácil aqueles exercícios, porque você já sabe qual é o conteúdo deles, né? Agora, lá no Enem, você não sabe quais são os conteúdos ali de cada uma das questões. É tudo junto e misturado. Por isso que a gente vai falar aqui pra vocês alguns padrões de comando. Gente, não tem outra coisa. Eu bato o olho numa questão, aí eu falo assim, literatura essa questão. Ih, tá pedindo aquele negócio lá, de lirismo, que tá querendo saber qual foi o componente, qual foi o elemento que gerou o lirismo no poema. É clássico, eu já sei. Eu bato o olho numa questão que fala sobre palavras utilizadas no Brasil antigamente. Aí eu falo, questão de variação linguística. É uma questão de gramática clássica de variação linguística. A prova do Enem, depois de um tempo assim que a gente estuda, percebendo os padrões, estudando a matriz de referência dela, você percebe que ela é igual. Não era para ser tão cansativa assim. Não era para vocês ficarem tão assim desgastados com a prova de linguagem. Mas vocês ficam, até por uma questão de desconhecimento, vocês ficam o tempo todo raciocinando, pensando, ativando várias áreas do cérebro aí, várias áreas de conhecimento. Porque vocês ficam o tempo todo lendo a questão e tentando achar ali qual que é a resposta, tentando achar ali qual que é o conteúdo. Então, essa técnica que a gente vai passar aqui pra vocês agora, vocês vão bater o olho na questão e já vão falar, essa questão é de tal coisa e vai cobrar tal coisa. E aí vocês vão dominar ali a habilidade, a competência que o Enem está exigindo de você. Deu pra entender isso? Vamos lá ver aqui os padrões de comandos que nós temos. Vamos começar aqui com tipos e gêneros textuais, galera. Tipos e gêneros textuais, o que costuma cair? Tipos de gêneros textuais, nós temos ali comandos que trazem verbos de comando. Então, verbos que falam assim, desprende-se, verbos que falam assim, percebe-se, infere-se,
compreende tal coisa a partir do texto. Sempre tem esse tipo de questão. E aí, o que você vai ver lá na alternativa? Você vai ver aquela alternativa que realmente traz aquilo que foi trazido pelo texto. Pode ter certeza, das 5 alternativas que estão ali, uma está certa e todas as outras estão indo além do texto, ou estão focando no detalhe pequenininho ali do texto, ou estão trazendo uma coisa que não tem nada a ver com o texto. Então, essas questões de tipos textuais, elas querem saber que a gente compreendeu o texto. Então, é aquela questão típica de interpretação de texto. Pois é. Outra coisa que também cai. Quem já viu questões de tipos textuais que é assim, traz o texto 1, traz o texto 2 e o comando pede para você comparar o texto 1 e o texto 2, mostrando assim, o que tem de diferente do texto 1 e do texto 2? Ou qual é a semelhança do texto 1 e do texto 2? Questão de intertextualidade, clássica questão, galera, já se acostumem com isso. E para finalizar, outro padrão que tem em tipos textuais, e assim, é sempre dessa forma, são questões que pedem, trazem um texto e depois pede assim, qual é a finalidade do texto? O autor escreveu esse texto para quê? Qual é a função desse texto? O comando termina assim, percebe-se que o propósito comunicativo do texto é, a finalidade do texto é, sempre, gente, eu acho que desse tipo de questões, tem o quê? Umas 8 na prova de linguagem, 45 tem umas 8, sério. E lá em língua estrangeira também tem. Então, sempre tem questões assim. Vocês já se acostumem com elas, já se atentam aí a elas. Literatura, vou dar outra coisa que vocês vão lembrar. Todo mundo odeia poema. Ok, questão de poema costuma ser difícil. Mas questão de poema geralmente tem um padrão também. Sempre nós temos comandos que pedem o elemento responsável por trazer o lirismo, a expressividade, aquilo que gerou reflexão, que gerou emoção, que gerou uma quebra de expectativa, que trouxe uma estética à poesia, por aí vai. Sempre cai esse tipo de questão. Então a gente tem que já começar a treinar essa habilidade de identificar esses elementos. Outra coisa que sempre cai também, questões de escolas literárias. Eu preciso estudar linguagem, é puramente interpretação. Gente, pelo amor de Deus, é uma matéria, tem que estudar. Questões de escola literária claramente são conteudistas. Você precisa saber por que aquele poema ele é realista. Por que aqui esse quadro, por exemplo, lá em manifestações artísticas, ele é do romantismo. Então, saber escolas literárias, escolas artísticas é extremamente importante, porque elas são extremamente presentes ali nas questões de literatura. Então, nós temos esse padrão em literatura. Lá em manifestações artísticas, já puxando o gancho, também tem essas escolas artísticas que você precisa conhecer. Mas mais que isso também, o Enem adora Brasil. O Enem ama cultura brasileira, ou vai gostar de cultura brasileira. Então, nós temos muitas questões sobre folclore, beleza? Sobre folclore, sobre identidade nacional, sobre cultura. Às vezes lança ali uma manifestação artística própria aqui do Brasil, tipo funk. Então, atenção a essa questão também da brasilidade. Já te falei os comandos, os padrões de pergunta de 70% da prova. Tipos textuais, literatura e manifestações artísticas. Nós temos ainda padrões também em gramática, em teoria do texto, em tecnologias, em prática esportiva, mas essa eu vou deixar para vocês analisarem no nosso material, ok? E o nosso material tem senha, né, Bela? O nosso material tem senha. Gente, estamos chegando no final da live, Belão. Isso é uma informação. Os tratores. Vamos lá falar dos tratores, então, que a gente já libera a galera e libera, então, a senha, Belão? Pode ser? Vamos para as pegadinhas, então, agora? Total, bora já lá. Te falei o padrão de comando para você já se familiarizar e já conhecer a prova por dentro. Exatamente. Agora a gente vai nos distratores. Gente, aqui na autoria a gente trabalha com distratores, então, né? A gente vai falar disso, eu falo a senha e a gente encerra, eu juro. 5 minutinhos, segura aqui comigo que você vai brilhar. Existem 5 distratores, né, Belão, na prova de linguagens. E são distratores que a gente, ao longo de anos aí, né? Eu não vou falar quantos não para não revelar a idade, de anos trabalhando com o Enem, a gente já percebeu em relação à redação, a prova de linguagens, questões de linguagens, e a gente percebe como esses distratores caem, né, na prova. Tá? Existem 4 deles, tá? A gente já comentou eles aqui previamente, mas eu acho que é importante a gente reforçar para que vocês aprendam não somente a fazer as questões, mas como esses distratores caem nessas questões. E aí, gente, a gente também, inclusive, já até fez uma série de lives aqui no perfil falando sobre eles, né? Mas a gente vai dar uma reforçada aqui com vocês em relação a eles.
Basicamente, os 4 distratores são o distrator de conhecimento prévio, que é aquele distrator que a gente muitas vezes utiliza o conhecimento de mundo e acaba errando a questão por conta disso, tá? Além disso, a gente tem um distrator, que é o distrator de redução. Então, a questão está perguntando uma coisa e além dessa questão perguntar essa coisa, você, na verdade, além não, no fato de essa questão perguntar uma coisa, você focar o seu raciocínio em uma coisa muito, muito, muito específica daquela questão, tudo bem? Então, a questão pede para você avaliar como os brasileiros estão e a resposta fala, por exemplo, como os povos indígenas estão, tudo bem? Então, tomar cuidado aí para poder trazer essa maneira de abranger. O que mais, Belão? Conhecimento prévio, redução. Pois é. Nós temos também aquelas pessoas que não entendem o texto. Então, tipo, nossa, eu li essa poesia e não entendi nada, Belão. Não consigo responder essa questão porque eu não tô entendendo nada. E aí vai cair aí no distrator que vai mexer justamente com essa dificuldade de compreensão do texto. É o distrator que a gente chama de interpretação indevida. Então você vai entender o texto ali de maneira inadequada. O professor já está presumindo isso porque o texto é mais difícil e vai colocar lá uma alternativa para te pegar. Nós temos também o distrator, essa é clássica, gente. Que é assim, você lê a alternativa e fala, uai, tá certo. Uai, essa frase aqui tá coerente. Realmente isso aqui existe na verdade. Na realidade, eu vejo isso aqui, faz sentido. Eu vi isso aqui lá no texto. Só que, gente, atenção, você não tem que responder simplesmente conforme o texto. Você tem que responder a pergunta do enunciado. Então, nós temos distratores que são distratores de inadequação ao comando. O comando faz uma pergunta, a alternativa não responde à pergunta. Ela pode estar coerente com o texto, ela pode estar coerente com a realidade em que a gente vive, mas se ela não encaixa na pergunta, já era, né? E aí a pessoa ela erra feliz. Eu tô rindo porque a pessoa ela erra feliz, ela chega e fala assim: gente, é isso, tá no texto, achei. Ela fica super empolgada. E aí quando vai ver a resposta, fala assim, uai, não é essa? Pô, e por que não é essa? Aí eu chego e falo, olha o comando, criatura. Tava pedindo A e você colocou B, presta atenção. Então, essa também é bem falta de atenção, né? Famoso errar feliz. Deixa eu mostrar pra vocês um material que a gente preparou aqui. Inclusive, gente, esse material vai ser liberado lá no WhatsApp pra vocês, tá? No grupo do WhatsApp. Então, entrem lá. Galera que tá perguntando se a live vai ficar salva. Agora chegando aos finalmente, a gente pode falar com vocês. A live, gente, ela vai ficar salva no YouTube, tá? A gente vai deixar ela no YouTube pra poder ficar salva mesmo com o formato de aula, mais fácil de assistir. Vocês conseguem abrir pelo computador, né? Pelo celular. E não perde também, porque aqui no feed a gente publica tanta coisa no dia a dia. Total. Que às vezes a live vai lá pra baixo, lá no YouTube fica mais fácil vocês procurarem, né? Isso, a gente deixa lá pra vocês, né? Depois manda o link também lá no grupo. Então, só pra vocês ficarem tranquilos quanto a isso, tá bom? Ô, gente, deixa eu mostrar pra vocês. A Bela falou no início da live que tem muitos estudantes que gostam de estudar de acordo com a matriz de referência, que é uma matriz feita para professores. Não é feita para aluno, tá, gente? Não sofre. Aqui a gente adapta essa matriz para passar aí de uma maneira mais palpável. É muito melhor chegar para você e falar o seguinte, ó, aluno, tem questões que cobram a finalidade comunicativa do texto, né? Então, nossa, você tem que saber para que o texto foi feito, a fim de que o texto foi feito. Então, eu vou mostrar aí para vocês um comando que eu falei para vocês que é típico de tipos gestuais, que é aquele que vai falar sobre a intencionalidade, a finalidade do texto. Olha esse comando, ele vai falar o seguinte, em relação ao propósito comunicativo, propósito, para que o texto foi feito? Anunciado no título do texto, esse gênero promove uma quebra de expectativa ao... Então, ele vai pedir duas coisas. É um texto aqui que, no caso, ele é de tecnologia da comunicação. Então, ele tem ali a competência de você saber mais sobre tecnologia da comunicação e informação. E a habilidade que ele requer, que essa questão requer, é que você reconheça posições críticas aos usos sociais que são feitos da linguagem e dos sistemas de comunicação e informação. Olha que testamento, que bíblia, que é esse negócio de habilidade exigida. Por isso que eu te falo, adianta simplesmente eu falar, você tem que ter a habilidade
H4, que é o que tá aí, ó, pra vocês verem. H4, não adianta nada. É muito mais fácil eu chegar pra você e falar assim, você precisa saber a finalidade comunicativa do texto. Vou te dar outro exemplo também, ó. Nós temos aqui. Aqui, falei com vocês que muitas questões de literatura pedem lá sobre o lirismo, a expressividade, né? O que foi gerado ali de sentimento a partir daquele texto. Falei isso para vocês. Essa habilidade aqui, essa competência, na verdade, ela parte do pressuposto que é uma competência de literatura que diz respeito a analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos da linguagem e mede a sua habilidade de relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Uma coisa gigantesca, você não precisa ficar grilado com isso, você precisa saber o quê? No fim das contas, o que você precisa saber? O que gerou aqui a expressividade no texto? Muito mais fácil. E aí a gente vai estudando a partir dessas competências, dessas referências, dessas habilidades, mas de uma maneira muito mais próxima, muito mais didática à realidade do aluno, né, gente? Pelo amor de Deus, pra que complicar a vida de vocês? Total. Já tem tanta coisa pra poder estudar, né, gente? Isso aí não faz nenhum sentido. Ainda vai estudar uma coisa que é pra professor e não é pra aluno. Nossa senhora. É igual quem é muito pilhado assim, ensino médio, começa a estudar umas coisas que nem caem no Enem, sabe? Não precisa. Desestressa, tá? Gente, sobre entrar no grupo. Pra vocês entrarem no grupo, vocês vão acessar um link que tá na nossa bio. Eu até acabei de ver aqui pra ver se tinha atingido o limite. Tá tudo certo com o grupo, a entrada do grupo. Acabei de simular uma entrada, tá tudo ok, funcionando, tá? Mas pode ser tecnologia, né, gente? Que você tenha algum problema. Então, se você tiver algum problema, manda uma mensagem pra gente no direct falando não consegui entrar no grupo, me ajuda. Que a gente vai te auxiliar nesse processo, tudo bem? E aí, galera, uma coisa importante aqui é que a gente vai liberar a senha para o material de hoje, tá? Galera, a senha para o material de hoje, esse material, o link vai ser disponibilizado para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, se você não tá no grupo, corre e entra lá, tá bom? A senha do material de hoje é tudo em letra minúscula, ok? Acelera, ok? Tudo em letra minúscula, acelera, tá bom? Bem simples, fácil de guardar, tem a ver com o que a gente falou hoje, como acelerar o desempenho dos estudos, né? Como melhorar ali a linha argumentativa sem ter dificuldade, como também desenvolver melhor a prova de linguagens, tudo bem? Então, acelera, tá? E pra galera que não conseguiu acompanhar a live e tá chegando por agora, essa live vai ficar salva no YouTube. Ô, gente, qual que é a senha mesmo? Deixa eu ver se vocês entenderam. Manda aí no chat. Manda embaixo, pra gente confirmar, né, confirmar, porque depois fala assim, não vi a senha, não escutei. Conta aqui pra galera do chat aí qual que é a senha. E, gente, amanhã nós temos uma live imperdível. Imperdível mesmo. Olha o que a gente vai ver. Como que você vai ser aprovado em apenas 4 meses. Bela, é possível? Claro que é possível. Pelo amor de Deus, para com esse negócio de não deu certo, não vai dar tempo, já era, a matéria acumulou. O que você precisa agora? Organizar a sua vida. Você vai precisar ter um cronograma estratégico, fazer ali realmente o que precisa ser feito. Alguém perguntou aí, precisa estudar todos esses conteúdos? Não tem como estudar tudo até o Enem, gente, e nem precisa. Então, eu tô falando que não tem como, mas não é pra te desesperar, é pra te tranquilizar, porque não precisa também. Exato. Para que eu vou estudar, por exemplo, Bela, oração subordinada? Pra nada, né? Oração subordinada pra nada. Agora, entender a organização da oração subordinada é importante para as questões de gramática e pra redação, né, Belão? Pra que eu vou estudar, por exemplo, sei lá, alguma coisa que trovadorismo? Não precisa, gente. Mas enfim, de toda forma, os nossos alunos aqui da autoria até têm acesso a todos esses conteúdos, só que de maneira enxugada, porque nós temos 4 meses. E aí a gente vai dar foco, principalmente, nos conteúdos que mais caem. A gente viu que 70% da prova de linguagem é tipos textuais, manifestações artísticas e literatura. Então a gente tem que focar nesses conteúdos, a gente tem que fazer muita questão, a gente tem que treinar a redação do jeito certo. E amanhã nós temos a participação especial aqui da Gabi estudante, da Gabriela Fábio, que ano passado entrou para a autoria neste momento, no intensivo, estudando aí só 4 meses com a gente. Ela tirou 709 em linguagem, gente.
709 em linguagem e 980. Atenção, 980 significa que um corretor deu 1.000 para ela. E quase a gente superou o mestre. E a gente vai ver essa redação que levou 1.000, né? Ela quase superou o mestre, gente. Nós vamos ver essa redação que levou 1.000 de um corretor e 960 de outro corretor aqui na live de amanhã. Então, não percam a live de amanhã, porque a live de amanhã é uma live em que a gente vai conversar mais sobre esses medos que vocês têm, esses receios, saber aí como que é o dia a dia de vocês, para saber orientar também essa questão de como organizar os estudos, o cronograma, o que eu faço, Belão, quantos simulados eu faço até o Enem, como que eu vou estudar a linguagem a partir de questões, a partir de aulas. Então a gente vai conversar amanhã sobre as técnicas de estudo para esses 4 meses. Para você ser aprovado, gente, ainda em 2023, com o Enem 2023. Então não percam, tá bom? Exatamente, gente. Ai, foi muito bom, né? Eu amo quando a live é assim, é proveitosa, a gente consegue desenvolver bem. Belão, tô vendo aqui agora o seu body, quando eu boto o cabelo pra frente, parece que eu tô pelada, olha. Não parece, não. Mas eu tô com o body da Belão, gente, olha. E eu não vou devolver, não. O que vocês acham? Eu achei bonita. Eu não tô achando que eu vou ficar pra mim mesmo. Não é meu. Galera, muito obrigada pela companhia. Lembra que a senha é Acelera, tá bom? A gente vai mandar o link pra vocês agora lá no grupo. É um beijo enorme pra vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E amanhã, 19h30, vocês sabem que a gente tem encontro marcado, tá bom? Beijo, beijo e até mais. Tchauzinho.